7 truques para você começar a vender na Shopee do jeito certo. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro truque? É que no início você deve focar mais em ser relevante para o algoritmo, você deve focar em acumular histórico de vendas do que extrair o máximo de lucro possível no começo. Eu não estou falando que você deve vender sem lucro, eu não estou falando que você não tem que ter lucro quando você vende na Shopee. O que eu estou falando é que uma estratégia possível e muito utilizada é que no começo, quando você não é relevante ainda, quando você não tem histórico de vendas, o primeiro objetivo seu é acumular vendas. O primeiro objetivo seu é ser visto pelo algoritmo. E para isso acontecer, você não deve focar em extrair o máximo de lucro possível no começo. É como se fosse um investimento no seu negócio. No início você vai ter lucro, sim, um pouco de lucro, uma margem mais reduzida para você obter outros ganhos, que é ser relevante no algoritmo, acumular vendas, ter mais histórico de vendas e gradativamente você vai aumentando o seu preço e aumentando a sua margem de lucro quando você vai crescendo. Mas no início, logo de cara, você tem que focar em ser visto pelo algoritmo. Se você fosse abrir um negócio físico, se você montar uma loja, por exemplo, você ia ter vários investimentos iniciais, por exemplo, aluguel, reforma da loja, o estoque que você tem que ter para montar uma loja física, ele tem que ser muito maior porque você tem que ter estoque visível, né, para deixar a loja preenchida. Já quando você começa a vender na Shopee, por exemplo, esse investimento inicial, ele é quase zero. Você vai ter um investimento mínimo ali de estoque, mas praticamente só isso. E muitas pessoas que começam a vender na Shopee, elas têm a falsa ilusão de não querer investir de forma alguma. Quando você vai começar a empreender algum empreendimento, é necessário você ter uma visão de investimento. Você vai precisar investir no seu negócio de alguma forma para que esse negócio cresça. E na Shopee, uma estratégia possível é que esse investimento inicial seria você ter uma margem mais reduzida, que seria como se estivesse investindo no seu negócio para você ser visto no algoritmo, para o seu preço ficar mais atrativo, para você acumular mais vendas por conta disso e aí depois, gradativamente, você aumenta seu preço e aumenta a sua margem de lucro. Então você ter essa visão de investimento é necessário e esse é um truque usado por muitos dos top vendedores que estão na Shopee hoje. Eles começaram dessa forma, fazendo um investimento no próprio negócio. Se você entra com a mentalidade de já querer extrair o máximo de lucro possível em todas as suas vendas, desde a sua primeira venda, talvez não seja a melhor estratégia para quem está começando, beleza? O segundo truque aqui, para você começar a vender na Shopee do jeito certo, é que você precisa validar os produtos antes de você investir em profundidade de estoque de um item determinado. Então, por exemplo, vou começar a vender na Shopee. Eu não sei exatamente quais produtos vão ter mais tração de vendas. Claro que eu vou olhar nos meus concorrentes quais produtos têm mais histórico de vendas. Dá para eu ter uma noção. A própria Shopee tem uma ferramenta que ela mostra quais são os produtos mais vendidos, qual o volume de vendas dos produtos, por quanto ele está sendo vendido. Então eu tenho como ter uma noção, eu tenho um termômetro dos produtos que têm mais tração de vendas na Shopee. Isso é ótimo, porque eu já escolho os produtos que eu vou vender baseado na demanda real de mercado, baseado em dados reais e não em achismo. Porém, isso não é suficiente para você já apostar em um estoque, uma profundidade de estoque muito grande. O ideal é que você teste alguns produtos na sua conta de vendedor. Então, por mais que você saiba que aquele produto está vendendo bem na Shopee com outros vendedores, isso não garante que você vai conseguir vender muito bem aquele item na sua conta. Então, você vai pegar esse item, vai começar a vender e assim que começar a ter tração de vendas, assim que começar a ter vendas constantes, vendas recorrentes, aí você vai e investe em ter mais profundidade de estoque daquele item. Se você comprar em muito volume um item que você ainda não testou, que você não validou na sua conta, você corre o risco daquele item não performar tão bem e você ter que queimar aquele item, queimar o estoque daquele item para você conseguir girar o estoque. Então, o caminho mais recomendado é que você teste os produtos para validar o que vai ter tração e o que não vai ter tração de acordo com a sua oferta, de acordo com a sua apresentação, de acordo com a sua conta de vendedor. E a partir do momento que você percebe quais itens estão tendo performance de vendas, estão tendo tração de vendas, você investe em profundidade daqueles itens específicos, tá? Então, apostar em ter um estoque grande, uma profundidade enorme de estoque sem antes ter validado, é um erro que você não deve cometer, tá? Um terceiro truque aqui, para você começar a vender na Shopee do jeito certo, é você utilizar as ferramentas da central de marketing da Shopee. Hoje a Shopee tem uma central de marketing com um monte de ferramentas, com várias ferramentas, tem muito mais ferramentas que a maioria dos marketplaces por aí, e você deve usar as ferramentas a seu favor. Então, quais são as ferramentas principais que a gente tem ali? A gente tem a ferramenta de desconto, onde você consegue dar um desconto percentual, ou seja, eu tenho o preço do produto por X e eu vou dar lá 20% de desconto, e ele vai ficar por Y. Então, de R$100, por exemplo, por R$80. Esse tipo de desconto percentual que você pode aplicar no seu produto, ele tem uma força muito grande num gatilho mental de urgência para o seu cliente. Porque o cliente, quando ele está interessado em comprar um produto, ele percebe que aquele produto, naquele momento, está com um preço promocional, ou seja, de R$100 por 80, nesse exemplo, ele tende a tomar a decisão de compra dele mais rápido, porque ele não sabe quando o preço volta ao preço original. Ele está vendo que era um preço e está por um preço mais barato, então se ele quer comprar mesmo, ele quer aproveitar o quanto antes aquela oportunidade, porque pode ser que ele perca a oportunidade, já que o preço pode voltar ao preço original a qualquer momento. Então você ter esse preço com desconto, um preço promocional, ativa esse gatilho de urgência na mente dos clientes que têm interesse em comprar os produtos. Tem também a forma de você dar o desconto de leve mais por menos, onde você vai fazer o cliente levar mais unidades pagando
menos por cada unidade. Então se ele comprasse um produto, ele pagaria, sei lá, R$30, mas se ele comprar 3 produtos, ao invés de ele pagar 90, ele vai pagar, por exemplo, 75. Então ele está tendo uma vantagem em comprar mais itens, porque ele vai pagar mais barato comprando mais itens do que se ele comprasse individualmente cada um. E também tem a oferta no combo, que é você ter um combo de produtos, né, como se fosse um kit de produtos com vários produtos, e você dá uma oferta para comprar aquele kit, aquele combo de produtos de uma única vez, ao invés de comprar separado. Então esses tipos de desconto, eles funcionam muito bem na Shopee, você deve explorar, testar todos eles de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu tipo de produto. Vão ter alguns que vão funcionar melhor que outros, mas é importante que você teste todos eles na sua conta, tá? Tem a oferta relâmpago, que é a oferta onde você dá um desconto pro produto, por exemplo, de R$100 por 80, porém vai aparecer aquela contagem regressiva de quando que aquela oferta acaba. Então a oferta relâmpago, ela é uma oferta que tem um cronômetro mostrando quantos dias faltam, quantas horas faltam para acabar aquela oferta. Você também consegue ativar esse tipo de oferta lá. Tem os cupons que você consegue criar, né? Cupons. Então você consegue criar um cupom para sua loja, que você vai colocar todos os produtos da sua loja. Se usar o cupom que você criou, vale para todos os produtos da sua loja. Tem o cupom que é por produto. Então eu defino quais produtos eu vou dar um cupom de desconto. Então eu posso dar um cupom para minha loja inteira, válido para qualquer produto. Eu posso dar um cupom para produtos determinados. Eu posso dar um cupom exclusivo para um cliente específico. Então eu vou criar um cupom e esse cupom só vai ser válido para aquele cliente ou para alguns clientes específicos que eu divulgar o cupom. E eu posso também colocar cupons nas minhas lives, né? Na Shopee você consegue fazer lives de produto, você consegue apresentar o seu produto dentro do aplicativo da Shopee, numa transmissão ao vivo, que seria a live, e lá você consegue criar um cupom que só vale enquanto a live estiver funcionando, um cupom específico válido só para live. Então são cupons que você consegue criar com a sua loja da Shopee. Dá para você fazer lives também, como eu falei, né? Você fazer transmissões ao vivo para apresentar um produto novo ou para fazer alguma queima de estoque que você queira. E tem o Shopee Ads, que é você anunciar, fazer tráfego pago na Shopee. Você vai pagar para a Shopee conseguir destacar, colocar o seu produto nas primeiras posições do resultado de busca, né? Então quando você faz Shopee Ads, você garante que o seu produto vai ficar bem ranqueado, ele vai aparecer destacado nas primeiras posições dos resultados, e isso faz com que você receba mais clique e, consequentemente, isso pode fazer com que você venda mais. O Shopee Ads não garante que você venda mais. O que vai garantir que você vai vender ou não é como que você formatou a sua oferta, a maneira como que você apresenta o seu produto, como que está o seu preço, como que está a atratividade da sua oferta. Isso faz com que você venda ou não. O Shopee Ads, ele garante que você vai aparecer mais vezes, que você vai ser mais clicado. Agora, se vai vender ou não, vai depender da sua oferta, da maneira como você estruturou a sua oferta. Inclusive, a gente tem nosso curso aqui, o Mapa da Shopee, aonde a gente ensina o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo. A gente ensina como formatar a oferta irresistível, quais são os pontos que você tem que considerar, como que tem que ser a apresentação do seu produto, quais fotos tem que cadastrar, como que tem que ser a descrição, como que tem que ser o vídeo de apresentação, todos os parâmetros que compõem uma oferta, a gente mostra passo a passo, em detalhes para você, mostrando o porquê que tem que ser daquele jeito, como que deve ser e mostrando vários exemplos para que você consiga aplicar direto no seu produto e direto na sua loja. Além disso, no nosso curso também a gente mostra como precificar do jeito certo, como encontrar fornecedores, quais são os melhores produtos para vender, como que funciona a reputação da Shopee, como funciona o algoritmo da Shopee, né, para que você consiga ficar melhor ranqueado. Tudo isso é abordado no nosso curso passo a passo, na prática, para que você realmente comece a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso ao curso atualmente tá um preço extremamente acessível, é um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo na Shopee. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Bom, então, você usar as ferramentas de marketing, né, as ferramentas da central de marketing é essencial para que você consiga ter destaques, para que você consiga ter mais chances de sucesso vendendo na Shopee. O quarto truque aqui, para você começar a vender na Shopee do jeito certo, é você usar imagens de comparação direta com a sua concorrência, sem citar o nome do concorrente, tá? Então, por exemplo, ó, imagina que você venda, esse exemplo que eu vou mostrar aqui é de um bronzeador. Então imagina que você venda bronzeador, né? Você venda produtos aí de estética, produtos de cuidados pessoais. E aí o seu bronzeador, você vai comparar as características do seu bronzeador com outras marcas. Você não vai citar a marca do bronzeador concorrente. Você vai colocar ali como se fosse, por exemplo, aqui, ó, outros bronzeadores, ou você poderia colocar outras marcas. Então, em uma coluna, você vai falar do seu bronzeador, ou do seu produto, no caso, né? E na outra coluna você vai falar outras marcas ou outros produtos, para a pessoa conseguir ter um comparativo. E aí, na coluna referente ao seu produto, você vai destacar os seus principais benefícios. Então, pegando esse exemplo aqui do bronzeador, aqui ó, Morena Beach, que seria a marca do bronzeador, né, feito com ingredientes naturais. Então eu tô afirmando que o meu bronzeador, ele é feito com ingredientes naturais. Na coluna do lado, que é a coluna das outras marcas ou dos meus concorrentes, eu coloco aqui, podem conter ativos sintéticos.
sintéticos, eu não estou afirmando que contém ativos sintéticos, eu não estou falando qual marca tem ativo sintético ou não, eu só estou falando que nos concorrentes pode ter ativos sintéticos. Isso gera uma comparação na mente do consumidor. Ele fala, tá, essa marca garante que a dela é ingredientes naturais. Já nos concorrentes pode ter ativo sintético, então eu não tenho certeza. No caso aqui, o segundo item, né? Na coluna do seu produto aqui, pegando o exemplo do bronzeador, bronzeado instantâneo e luminoso. Aí pegando a coluna dos concorrentes, bronzeado gradativo, ou seja, eu afirmo que o meu produto é um bronzeado instantâneo e luminoso e nos concorrentes eu coloco que é um bronzeado gradativo, que não vai ser um bronzeado instantâneo, sem citar de novo as marcas. Mais um exemplo aqui, ó, na coluna do meu produto, fragrância tropical com aroma marcante. Já na coluna correspondente às outras marcas, fragrância mais neutra ou tradicional. Então eu tô falando que o meu tem um cheiro bom, que tem um cheiro agradável. Já nos concorrentes, talvez você não tenha um cheiro tão bom, é um cheiro mais neutro e tradicional. Então essa coluna da esquerda, onde você coloca as características principais do seu produto, você sempre vai confrontar, comparar com características que não são tão relevantes dos seus concorrentes, sem citar a marca. Então aqui você consegue ter essa tabela comparativa que ela tem muita força de conversão. Você consegue, ao mesmo tempo que você está destacando os benefícios, as principais características do seu produto, você está colocando outras características dos seus concorrentes que não são tão fortes quanto as suas, para gerar um efeito de comparação sem o cliente perceber. Ele já vai estar comparando você com as outras marcas porque você está induzindo ele a fazer isso. Se você não estivesse mostrando essa tabela, dificilmente o cliente estaria fazendo essa comparação e sendo direcionado a comparar cada um daqueles itens que são os pontos onde você tem mais força na comparação. Se você não quiser comparar com os concorrentes, tem uma outra alternativa que é você criar uma tabela de comparação, porém numa coluna você colocar assim, o que você deve saber, o que você deve analisar em um produto antes de comprar, e na outra coluna você colocar que a sua marca, que o seu produto tem aquilo que a pessoa deve observar. Então pegando o mesmo exemplo aqui que eu estou considerando do bronzeador, então aqui ó, o que observar em um bronzeador, ou seja, o que analisar em um bronzeador antes de comprar. Então na coluna da esquerda aqui a gente tem ó, o que observar em um bronzeador. Tem ingredientes naturais? Aí na coluna da direita, que é sobre a sua marca, sim, feito com ativos naturais brasileiros. Então eu não estou comparando com o concorrente, eu só estou falando quais são as perguntas que o cliente deve fazer antes de comprar, antes de escolher o produto, e na coluna da direita eu mostro que o meu produto tem tudo aquilo que tem que ser analisado, né, antes da decisão de compra. Então segundo item aqui, ó, seguro para roupas e biquínis, totalmente seguro e não mancha. Então a pessoa antes de comprar, nesse exemplo aqui, um bronzeador, ela tem que saber se aquele bronzeador ele é seguro para roupas e biquínis, ou seja, você não vai manchar. Aí na coluna onde eu falo sobre o meu produto, sobre a minha marca, eu falo sim, totalmente seguro e não mancha. Eu garanto que o meu é seguro e não mancha. Foi pensado para isso. Então você consegue mostrar para o seu cliente tudo que ele tem que analisar em uma marca antes de comprar e ao mesmo tempo está mostrando que a sua marca tem tudo aquilo de positivo que deve ser analisado antes de você decidir comprar o produto, tá? Então é uma outra tabela também que funciona muito bem para você colocar na comparação, tá? Um quinto truque aqui para você começar a vender na Shopee do jeito certo é você usar as avaliações dos seus concorrentes para otimizar o seu conteúdo. Ou seja, você vai entrar em vários concorrentes que vendem um produto parecido com o seu e olhar quais são os comentários, quais são as avaliações que os clientes estão fazendo nos produtos dos seus concorrentes. Quando você avalia esses comentários, você vai perceber várias dores, várias dificuldades que esses clientes têm nos produtos e você pode, no cadastro do seu produto, já quebrar aquelas dúvidas, quebrar aquelas objeções e enaltecer as características do seu produto. Então você perceber, por exemplo, que tem muita gente reclamando de um determinado ponto no concorrente, você pode colocar que o seu produto resolve aquele problema, que o seu produto não vai causar aquele problema. Claro que você tem que ser realista, né? Você não pode pegar as reclamações que estão fazendo no produto concorrente e falar que o seu produto não tem aquele problema, sendo que você não garante que ele não tenha. Você só vai poder falar se realmente o seu produto resolver ou não tiver aquele problema que está sendo relatado nos concorrentes. Ou se você perceber que várias pessoas estão comentando nos concorrentes de um desejo, de uma característica que eles gostariam que tivesse o produto, você pode falar que no seu tem aquela característica, claro que desde que realmente seja verdade aquilo. Então, você usar os seus concorrentes, você fazer uma análise dos comentários dos produtos concorrentes, vai ajudar você a deixar o seu cadastro, o cadastro do seu produto mais completo, com as informações que você sabe que as pessoas dão valor, com as informações que você sabe que os clientes prestam atenção e que os clientes estão reclamando ou elogiando. Então você tem que colocar isso no seu cadastro para ele ficar mais completo possível e você pode usar os seus concorrentes para ajudar você a fazer isso, beleza? O sexto truque aqui para você começar a vender na Shopee do jeito certo é responder às avaliações negativas com uma solução e não só com uma justificativa. Então quando você tiver reclamação, a pessoa reclamar de alguma coisa no seu produto, claro, você vai ter que responder justificando porque aquilo aconteceu, mas você já tem que dar uma solução de imediato naquele comentário. Porque a pessoa que estiver entrando para olhar o seu produto e olhar um comentário negativo, o cliente que está pensando em comprar os produtos, ele está mais interessado em saber se aquela empresa resolve o problema do que se aquela empresa só justifica. Então, quando você justifica o porquê aconteceu e já resolve, já dá uma solução, o cliente vai ficar mais confortável, mais seguro em comprar de você, porque ele sabe que você é uma empresa que resolve. Por quê? Problema, todo mundo está sujeito a ter. Qualquer empresa está sujeita a ter um problema. Pode acontecer um problema com o produto. Você não está isento de não ter nenhum problema, de não ter nenhuma reclamação. Isso é natural. Quanto
quanto mais você vender, mais reclamações, claro que proporcionalmente você vai acabar tendo. Se tem poucas vendas, talvez você não tenha nenhuma reclamação. Mas à medida que você tiver muitas vendas, vai ter uma reclamação ou outra no seu produto. Isso é natural, isso é normal. E aí, quando o cliente que está querendo comprar entrar e ver as reclamações, porém perceber a justificativa e que já foi resolvido, ele fica mais seguro em comprar, porque ele sabe, se ele tiver aquele problema, ele também vai ter uma solução rápida, como ele viu já nos comentários que tiveram ali. Então você, quando tiver reclamação, você não tem que só justificar, você tem que responder justificando e já dando uma solução, já resolvendo aquele problema em definitivo, tá? E o sétimo truque aqui para você vender na Shopee do jeito certo é que você tem que usar os gatilhos de urgência nas suas ofertas, como o desconto percentual que eu já citei nas ferramentas de marketing. Então, quando você usa esse gatilho da urgência, você coloca um preço com desconto, você está ativando na mente do consumidor essa urgência em comprar logo, porque ele não sabe quando aquele preço volta ao normal. Então, esse gatilho, ele é muito importante, só que tem que tomar um cuidado aqui. Quando você for usar o desconto, ele não pode ser um desconto artificial. Por exemplo, imagina que hoje você já está vendendo o seu produto por R$80. Aí você pensa assim, bom, eu quero aplicar o desconto para dar esse efeito de gatilho mental de urgência. Aí você vai, aumenta para 100 de forma artificial para poder dar o desconto e voltar para 80. Então, o produto ele já custava 80. Você só aumentou ele para 100 para dar o desconto de forma artificial. E a Shopee ela monitora isso. E se ela vê que você está fazendo isso, você vai ser penalizado. Então, o ideal é que você já cadastre o produto com o valor de 100 e você dê o desconto de 20% aqui nesse exemplo para ele ficar por 80, porque aí é um desconto real. O preço original realmente era 100. Quando você faz essa manobra artificial, você pode ser punido pela Shopee e isso não deve ser feito, tá? Então, você aplicar os descontos, eles têm que ser realmente descontos que você está dando em cima de um preço que é real, beleza? Bom, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem nosso curso aqui, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, com tudo que você precisa saber para começar a vender na Shopee já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no comentário. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!